Olá, querido irmão, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Ronaldo Costa e este é o canal Viva EBD. Espero que você e sua família estejam sendo ricamente abençoados por Deus, em nome do Senhor Jesus. Estamos de volta para dar continuidade aos nossos estudos neste quarto trimestre de 2020 na nossa Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre nós estamos estudando o livro de Jó e o tema principal do nosso trimestre é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Para comentar o trimestre, o estudo desse trimestre, o pastor José Gonçalves, que é líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. Nesta semana nós estaremos estudando a lição de número 4 e o tema da lição, o drama de Jó. O texto áureo, e disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 21. A verdade prática sugerida pela lição diz o seguinte: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. A leitura bíblica em classe se encontra em Jó, capítulo 1, versículos de 6 a 12, e também capítulo 2, versículos 4 e 5. Acompanhe comigo a leitura do texto. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. O objetivo geral da nossa lição é mostrar que Jó manteve a sua fidelidade a Deus. Os objetivos específicos, que são 3, cada um referente a um ponto da lição, diz o seguinte: o primeiro objetivo, revelar de que forma as tragédias que se abateram sobre Jó atingiram seus bens. O objetivo 2, explicar de que forma Jó teve sua família destroçada pelos ventos. E o objetivo número 3, demonstrar
de que forma Jó teve sua saúde física e mental abalada. Queridos irmãos, antes de nós partirmos para a nossa introdução, eu gostaria de lembrar aos irmãos que a sua contribuição é muito importante para que nós possamos alcançar outros professores. O YouTube nos informa que mais de 70% dos irmãos que visualizam nossos vídeos ainda não são inscritos no nosso canal. Então contribua conosco, ajude-nos a alcançar outros professores. Para isso, basta que você deixe um like neste vídeo, que você inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para poder receber aviso de novos vídeos que estaremos postando e não esqueça também de compartilhar os nossos vídeos com outros professores que você julga que poderão ser ajudados pelos nossos vídeos. Vamos juntos, vamos fazer crescer esse projeto em nome do Senhor Jesus. Vamos então à nossa introdução. Gostaria de lembrar aos irmãos que o roteiro que nós seguimos nesse estudo ficará disponível na descrição desse vídeo em PDF e os irmãos poderão baixar livremente. Na nossa introdução, nós destacamos as seguintes palavras do nosso comentarista. A provação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. De uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidades. Quando nós lemos o livro de Jó, nós percebemos que o livro revela um padrão muito elevado em vários aspectos da vida de Jó. Por exemplo, o caráter e a espiritualidade de Jó eram muito elevados, ao ponto de não apenas o narrador dar testemunho do seu caráter e espiritualidade, mas também o próprio Deus, em duas ocasiões, diante de Satanás, dá testemunho do caráter e espiritualidade do seu servo. Uma outra coisa que nós percebemos que é mostrada de forma elevada é a prosperidade de Jó. Sua prosperidade, os bens que possuía, fazia com que Jó fosse o maior entre todos do Oriente. Mas não apenas o caráter, espiritualidade e prosperidade de Jó são apresentados de forma elevada, mas também a provação de Jó, a provação a qual ele foi submetido, é mostrado uma provação elevadíssima. Por isso que o nosso comentarista diz que Jó foi de uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada a um mar de calamidades. O próprio pastor José Gonçalves, no livro de apoio desse trimestre, ele cita o rabino Abraham Chabot, que destacou que Jó foi o ser humano que mais sofreu na história da humanidade. Portanto, irmãos, a partir dessa semana, nós iremos estudar, contemplar o drama de Jó. Iremos observar a postura que Jó adotou diante de uma calamidade tão grande que caiu sobre sua vida. Seremos lembrados a atentar para mais uma vez, para o que disse Tiago no capítulo 5, versículo 11 do seu livro, da sua carta. Ele disse: ouviste falar da paciência de Jó e sabeis qual o fim que Deus lhe deu. O ponto número 1 da nossa lição diz o seguinte: tragédia de natureza econômica. O objetivo deste ponto é revelar de que forma as tragédias que se abateram sobre Jó atingiram seus bens. No tópico número 1 do primeiro ponto, nós vamos então estudar sobre o sucesso de Jó na esfera comercial. O nosso comentarista diz o seguinte: o autor sagrado já havia sublinhado que Jó era maior de todos o Oriente. O respeito, a admiração, a riqueza e a prosperidade do homem de Uz contribuíram para a construção dessa imagem. Nós já falamos muito sobre a prosperidade de Jó e a sua fazenda ou a sua empresa, certamente para funcionar, ela não precisava de nenhuma atividade externa.
A Bíblia mostra que Jó tinha cerca de 11.500 animais. E esses animais, eles supriam a necessidade para que a empresa de Jó funcionasse a todo vapor. Se não, vejamos, Jó tinha ovelhas e bois em abundância. Esses animais produziam lã, leite, carnes. Os bois eram ainda instrumentos para lavrar a terra. Jó possuía jumentas e camelos em grande quantidade. E esses animais serviam exatamente para transportar a produção da sua empresa, da sua fazenda. A Bíblia ainda fala que Jó tinha muitíssimos empregados ao seu serviço. Por isso, o comentarista da nossa lição, no livro de apoio para esse trimestre, o pastor José Gonçalves, ele diz o seguinte: não há dúvida de que, se Jó vivesse em nossa época, o seu nome constaria na lista dos homens mais ricos do mundo. O tópico número 2 fala sobre o sucesso de Jó na esfera do campo. Muitos estudiosos, eles dizem que Jó era um nômade. Ou seja, um nômade é uma pessoa ou um grupo de pessoas que não tem uma residência fixa, que fica mudando de lugar por não estar estabelecido em um determinado local. Mas no capítulo 1, versículo 4, nós temos um forte indício de que Jó ele já estava estabilizado na sua terra. Lá a Bíblia Sagrada diz que os filhos de Jó, cada um tinha a sua própria casa. Portanto, Jó não era um nômade. Jó de fato tinha a sua própria fazenda, a sua própria terra, que era a sua empresa. Agora, irmãos, eu gostaria de chamar a atenção para o capítulo 1, versículo 10 de Jó. Ali tem um ensinamento muito interessante. A palavra de Deus diz ali que Satanás disse o seguinte para Deus: acaso não o cercaste com o sebe, a ele, a casa dele e tudo o que ele tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicam na terra. Satanás estava admitindo que tinha conhecimento, que reconhecia que Deus protegia Jó com uma sebe. Uma sebe, no Antigo Testamento, nos tempos bíblicos, era uma espécie de cerca que normalmente era construída com pedras. E sobre a parte de cima, na parte superior, em cima das pedras, eram colocados ramos espinhentos, arbustos, que servia para proteger a vinha ou o campo de ladrões que pensassem em roubar. Ou seja, Deus estava protegendo Jó e tudo o que ele tinha. E aqui tem uma revelação maravilhosa da palavra de Deus para nós. Deus, ele protege aquele que é fiel a ele, aquele que procura ser fiel a ele. A palavra de Deus nos diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas Salmo 34, versículo 7, diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e os livra. Então note, enquanto Satanás está ao derredor buscando alguém para tragar, o anjo do Senhor está ao redor, protegendo e nos guardando da ação do adversário. Portanto, nós podemos entender que a ação de Satanás contra Jó só foi possível porque Deus removeu temporariamente essa proteção que havia sobre Jó e sobre tudo aquilo que ele tem. Os tópicos 3 e 4 do primeiro ponto vai falar dos ataques do diabo nas esferas comercial e no campo em relação à vida de Jó. Após receber permissão para agir contra a prosperidade de Jó, a Bíblia diz que Satanás saiu da presença do Senhor e ele fez uso de vários elementos para atingir a Jó.
A palavra de Deus diz que os sabeus deram sobre os bois e as jumentas que lavravam. Isso está no capítulo 1, versículo 14, versículo 15. E os sabeus era uma tribo de nômades, de saqueadores, que segundo o livro de apoio desse trimestre, escrito pelo próprio pastor José Gonçalves, eram descendentes de Seba, neto de Abraão. Isso está em Gênesis capítulo 25, versículo 3. Um outro elemento citado na Bíblia que Satanás utilizou foi fogo. Embora a Bíblia diga lá, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, capítulo 1, versículo 16, nós podemos entender que essa expressão fogo de Deus caiu do céu é uma figura, é uma maneira linguística de dizer, de descrever algo que cai do céu, mas que necessariamente não vem de Deus. Ou seja, embora esteja caindo do céu, não tem sua fonte, sua origem em Deus. Nós precisamos entender que Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó. Então ele estava com permissão para fazer o que quisesse a fim de atingir o servo do Senhor, Jó. Além do mais, a questão de Satanás poder fazer descer fogo do céu não deve ser uma coisa estranha, porque a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo de 11 a 13, que ele fará, ou melhor, que a besta que emerge do mar e que está intimamente ligada a Satanás, fará descer fogo do céu e enganará a muitos. O terceiro elemento utilizado pelo diabo para atingir Jó foram os caldeus. A Bíblia diz que 3 bandos de caldeus deram sobre os camelos, levaram-nos e mataram os servos. E sobre os caldeus que viviam naquela época não existe muita explicação, não há informações suficientes sobre os caldeus que viviam na época de Jó. O nosso comentarista chama a atenção para algo muito importante aqui. Ele diz o seguinte: aqui é necessário fazer uma ponderação. Evidentemente que nem sempre o empreendimento de alguém quebra por investidura de ação maligna, direta. Muitas vezes é apenas um mau gerenciamento ou até mesmo consequência de uma crise de mercado. Todavia, no caso de Jó, foi uma ação maligna e, em muitos casos, hoje também o é. No ponto número 2 da nossa lição, nós estudaremos sobre a tragédia de natureza familiar. O objetivo deste ponto é explicar de que forma Jó teve sua família devastada pelos ventos. Após Satanás começar a atingir a prosperidade, os bens de Jó, as notícias começaram a chegar uma após outra e elas vinham numa crescente. O próximo e mais duro golpe que Jó iria sentir estava chegando. A sua família iria ser totalmente devastada. Primeiro, os seus filhos. Ele recebeu a notícia de que os seus filhos tinham morrido, todos de uma só vez. E essa certamente foi a mais profunda de todas as dores que Jó sentiu. Esse foi o golpe mais terrível que Satanás investiu contra Jó. Matthew Henry diz o seguinte: esta foi a maior das perdas de Jó e que o atingiu mais de perto. E por isso o diabo reservou para o final, para que se outras contrariedades falhassem, esta pudesse levar Jó a amaldiçoar a Deus. No entanto, quando Jó recebe a notícia, quando Jó recebe essa última notícia, ele nos surpreende com uma declaração repleta de um sentimento duplo, de angústia e de louvor. Jó capítulo 1, versículo 20 diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. A reação de Jó foi de acordo com o costume da época, o costume dos homens em momento de angústia.
E Esbe nos oferece o seguinte comentário: as hostes do céu e do inferno ficaram observando a reação de Jó ao perder suas riquezas e seus filhos. Ele expressou sua tristeza e angústia de modo costumeiro da época, pois Deus espera que sejamos humanos. Mas, em seguida, Jó adorou a Deus e realizou uma profunda declaração de fé no capítulo 1, versículo 21, que é o complemento do texto que eu li anteriormente. Lá está escrito o seguinte: e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E aí um outro comentarista chamado Francis E. Anderson, ele diz o seguinte: a expressão de Jó, ou melhor, a exclamação de Jó é a expressão mais nobre a ser achada em qualquer lugar da alegre aceitação por parte de um homem da vontade de Deus como sendo seu único bem. Nessa declaração de Jó, nós podemos ver que Jó, ele primeiro olhou para o passado, quando ele disse: nu saí do ventre da minha mãe. Ele estava se referindo ao dia do seu nascimento. Jó olhou para o futuro, porque ele disse: nu voltarei para lá. E ali ele se referia ao dia da sua morte. E ele também olhou para cima, porque ele disse: o Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Evidentemente, qualquer pessoa pode dizer essas palavras, mas dizer essas palavras na circunstância em que Jó estava, precisa muito ter uma fé verdadeira, e foi exatamente o que Jó demonstrou. Essa declaração de Jó, que alegra o nosso coração e que provavelmente alegrou o coração de Deus, certamente impactou e foi um golpe duro para Satanás, que tanto esperava que Jó negasse ou blasfemasse contra Deus. O tópico número 2 vai falar sobre a esposa de Jó. Somente a mulher de Jó ficou viva em sua casa. E foi no auge da dor do seu marido que ela permitiu ser usada pelo diabo. Assim como Pedro foi usado pelo inimigo quando, lá no capítulo 16, versículo 22 e 23 de Mateus, ele repreende o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus começou a falar da sua morte, do seu sofrimento para os seus discípulos. No capítulo 2, versículo 29, quando Jó está sofrendo muito, a mulher de Jó diz o seguinte: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. É provável que em um momento de muita fragilidade, a mulher de Jó, naquela situação em que se encontrava, tenha se deixado levar por Satanás, que, usando ela, tentou um último golpe contra Jó, buscando fazê-lo amaldiçoar a Deus. Mas como disse o pastor José Gonçalves, ainda no livro de apoio para esse trimestre, certamente Pedro ainda é lembrado pelo que disse, mas nem por isso deixou de ser perdoado e amado por Deus. Assim, a mulher de Jó, evidentemente, falou sem um pingo de reflexão, mas posteriormente foi restaurada por Deus. O tópico número 3 do segundo ponto diz o seguinte: o fato. Aqui o comentarista ele tenta fazer uma aplicação às nossas vidas. Um vento forte soprou na família de Jó e devastou-a. Ainda hoje, fortes ventos continuam a soprar em famílias inteiras. Toda família passa por vendavais, umas mais, outras menos, mas nenhuma está isenta, nenhuma família está isenta das tempestades da vida. Jesus, ele disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Isso está escrito em João, capítulo 16, versículo 33.
Agora, para que uma família possa ter bom ânimo em meio às tempestades da vida, é preciso estar reunida ao redor da palavra de Deus e confiar no Deus da palavra. Porque a Bíblia diz que esse Deus, ele está bem presente no dia da angústia. Uma família que confia no Senhor, ela sempre vai receber a vitória, ela sempre vai passar pelos vendavais e vai ter sempre uma nova experiência para abençoar outras famílias. Aqui, o texto de Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27, é bem sugestivo. Lá está escrito o seguinte: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram sobre aquela casa os ventos e caiu, e foi grande a sua ruína, porque foi edificada sobre a areia. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que a nossa família, assim como antes estava a família de Jó, continue protegida e guardada pelo Senhor, Deus da família. O terceiro ponto da nossa lição diz o seguinte: tragédia de natureza física e psicológica. O objetivo deste ponto é demonstrar de que forma Jó teve a sua saúde física e mental abalada. O primeiro tópico, o diabo toca na saúde de Jó. E o nosso comentarista continua: depois que o diabo viu o seu plano fracassar, pois o patriarca não sucumbiu à tentação, mesmo diante da dizimação dos seus bens e familiares, o adversário agora tem a permissão divina para tocar na saúde de Jó. E aí há um novo encontro no capítulo 2. Lá em capítulo 2, versículo 2 e 3 de Jó, o Senhor, ele repete as mesmas palavras que no primeiro encontro, mas aí ele acrescenta ainda: ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Ou seja, no segundo encontro, Deus está jogando na cara de Satanás que, embora ele tivesse destruído os bens e a família de Jó, Jó continua adorando a Deus independente do que tem, que aliás agora ele não tinha praticamente nada. No entanto, Satanás ele não aceita, ou seja, ele não admite a sua derrota abertamente, mas ele já tinha uma resposta para dar ao Senhor, e ele vem com um novo argumento e diz: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará por sua vida. Em suma, o que Satanás está dizendo ali a Deus é o seguinte: que no primeiro teste foi removida apenas uma capa, uma das capas que esconde o verdadeiro Jó. Basta agora tirar a capa da saúde e a máscara de Jó vai cair e será revelado um verdadeiro maldizente e blasfemador. A isso, o Senhor diz o seguinte: eis que está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. E aí, irmãos, nesse segundo teste, é interessante nós notarmos o seguinte: no primeiro teste, Satanás se utilizou de intermediários para destruir a família e os bens de Jó. Mas nesse teste agora, o texto deixa bastante claro que ele mesmo iria executar, ou que ele mesmo executou a ação. Está escrito lá: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó. O nosso comentarista diz o seguinte: essa nova prova é um drama muito distinto da literatura do Antigo Testamento.
ela dará a tônica ao resto do livro. O tópico número 2 diz que Satanás tocou na saúde física de Jó. O texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó capítulo 2, versículos 6 e 7. Tratava-se de uma doença extremamente maligna, capaz de provocar um grande sofrimento em Jó. O inimigo afligiu a Jó com uma doença que nós não sabemos ainda, não se sabe ainda identificar que doença é aquela. As conjecturas, elas giram em torno de um tipo de lepra, de uma doença chamada elefantíase ou outras. Mas seja qual for a enfermidade e a doença que atingiu Jó, os sintomas eram simplesmente terríveis. Se não, vejamos. Coceira forte. Jó capítulo 2, versículo 8. Jó sentia insônia. 3 e 13. Jó tinha feridas e crostas supurentas. Jó capítulo 2, versículo 7. Jó, ele tinha pesadelos. Capítulo 7, versículo 3 a 14. Ele tinha mau hálito. Capítulo 19, versículo 17. Jó tinha perda de peso. Capítulo 19, versículo 20. Ele sentia calafrios e febre. Capítulo 21, versículo 6. Ele sofria de diarreia. Capítulo 30, versículo 27. E também a pele de Jó enegreceu. Isso está no capítulo 30, versículo também 30. A situação do patriarca era tão terrível que os amigos de Jó, a princípio, não o reconheceram. No capítulo 2, versículo 12, diz que quando os seus amigos ficaram sabendo da situação, de todas as suas perdas, eles vieram para consolar a Jó, mas quando olharam de longe, eles não reconheceram o patriarca. Tal era a situação do patriarca Jó. Esbe acrescenta e diz o seguinte: nem todas as aflições físicas procedem do maligno. Apesar dos demônios de Satanás serem capazes de causar, por vezes, as aflições físicas são resultado natural de descuido de nossa parte. E não podemos culpar ninguém mais além de nós. Porém, mesmo nessa ocasião, Satanás sabe se beneficiar da nossa insensatez. Então, o que o nobre Esbe está acrescentando aqui é que nós não podemos atribuir a Satanás todo tipo de doença. Muitas vezes, nós podemos ficar enfermos por descuido nosso mesmo, por irresponsabilidade nossa em relação à nossa saúde. O tópico número 3 do terceiro ponto fala sobre a saúde mental de Jó. E aqui nós vamos ficar com o comentário do pastor José Gonçalves. Não há dúvida que, além do sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico. Embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele entrou em depressão, não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica. Há vários textos no corpo do livro que permitem fazer uma dedução, mas já no início da sua fala é possível perceber esse fato. A partir do capítulo 3, do versículo 1 até o 14, é o discurso de Jó, onde ele começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Ainda que mantivesse sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia de seu nascimento, não vendo mais razão para que fosse celebrado. Só debaixo de forte pressão psicológica é que pessoas chegam a tal ponto. E isso não é de estranhar, pois provavelmente eu e você conhecemos pessoas que, enquanto estava com saúde, era uma pessoa equilibrada,
mas após estar doente, muitas vezes tem ataques de desespero e chega quase a blasfemar contra Deus. Finalmente, a conclusão do nosso estudo, a conclusão da lição diz assim: nesta lição vimos o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, família e saúde. Ou seja, a provação de Jó atingiu não apenas uma área da sua vida, mas todas as áreas da vida de Jó foram atingidas nessa provação a que ele foi submetido. Somente um homem com uma fé inabalável mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes. Uma outra coisa que nós aprendemos com Jó nessa provação, nessa lição que tivemos hoje, ou que teremos nessa semana, é que Jó manteve um grau de consciência muito grande, exatamente por conta da sua fé em Deus. Em um momento muito crítico da sua vida, onde era incentivado pela sua própria esposa de amaldiçoar a Deus e morrer, ele deu uma resposta de quem estava simplesmente lúcido. Continuando a conclusão, somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante de calamidades dessa natureza. Nessa parte da conclusão, nessa sentença da conclusão, nós temos aí a afirmação do nosso comentarista que de fato é uma verdade. Somente Deus, com a sua graça, pôde manter Jó lúcido e perseverante na luta em que passou naquela provação. Continuando a conclusão, o diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento. Ou seja, o diabo foi derrotado por um homem que estava cheio de Deus. E por último, o patriarca permaneceu de pé diante da provação. Que Deus nos abençoe e que nós possamos aprender com Jó a sermos firmes e inabaláveis, sejam quais forem as tempestades em que nós passamos. E finalmente chegamos ao final de mais uma lição. Eu quero agradecer a você que assistiu esse vídeo até esse momento e pedir que você colabore conosco para que os nossos vídeos possam alcançar outros professores. E como disse no início, basta que você deixe um like para esse vídeo, deixe um comentário se quiser, mas assine o nosso canal, ative as notificações para receber o aviso de novos vídeos e não esqueça de compartilhar os nossos vídeos com seus colegas, irmãos, professores, que você julga que será também abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e até a semana que vem, se Deus nos permitir.